Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí no Salmo 16. A gente começou semana retrasada, uma meditação a respeito desse salmo, desse hino de Davi. E ele é tão rico, mas tão rico, mas tão rico, que dos 11 versículos a gente só conseguiu falar sobre 4. E hoje, com a graça do Senhor, a gente encerra, então, a meditação dentro desse salmo. Eu peço a você que, se você trouxe a sua Bíblia física, mantenha ela aberta, irmão, tá? A palavra do Senhor é a autoridade máxima da igreja. É o próprio sopro de Deus falando aos nossos corações. E é por meio dela que nós encontramos a verdadeira vida e a verdadeira fonte de prazer. Inclusive, o tema dessa pregação é a verdadeira fonte de prazer. Parte 2, parte 1 foi semana retrasada. Vamos fazer a leitura então, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão somente a ti. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, há delícias perpetuamente. É a tua palavra, Senhor. Sopra, doce Espírito, gerando vida nos nossos corações. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva os nossos corações, Senhor. Faz-nos enxergar aquilo que o Senhor verdadeiramente veio operar em nós. Transformar os nossos sentimentos, os nossos desejos, converter tudo isso para ti, ó fonte do verdadeiro prazer. Glórias sejam dadas a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a gente viu semana retrasada que... Joy, se você puder baixar um pouquinho o retorno aqui em cima, tá um pouquinho alto, eu já tô surda, fica tipo reverberando. Nós vimos semana retrasada que os 4 primeiros versículos, eles vão trazer aspectos de um coração adorador se relacionando com o seu Senhor. Muitos de nós cantamos já alguma vez na vida, ache em mim um verdadeiro adorador. Mas como é que o coração do adorador se relaciona com Deus? Primeiro versículo que fala, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio, ensina pra gente que o coração adorador, ele deseja e ele clama pela proteção constante de Deus, não só naqueles momentos difíceis, nos momentos de tempestade, de medo, de insegurança. Não, o verdadeiro adorador, ele também vai clamar para habitar dentro do refúgio que é o Senhor nos dias ensolarados da vida, nos dias em que está tudo indo bem e que geralmente as pessoas costumam se esquecer de Deus. O coração do adorador, ele também pode ter um monte de riqueza. Mas Davi vai falar assim, digo ao Senhor, no versículo 2, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti.
E a gente aprende aqui que o coração do adorador pode ter um monte de riqueza. Ter riqueza não é problema nenhum. Mas nada nesse mundo, nem todas as coisas, nem todos os desejos realizados, nem todas as paixões, nem todas as posses, nada pode dominar o coração do adorador, porque só o Senhor Deus é a fonte verdadeira de prazer. Então todos os outros prazeres, eles vão ser secundários e eles só são prazer, eles só oferecem prazer porque apontam para a glória de Deus. Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui, principalmente os 25 mais, quando vão pensar em prazer de descanso, vão pensar em comer e dormir. Fala a verdade. Ô glória. O carnaval para o crente é tempo do quê, irmão? Comer, dormir, ter 2 mudinhas de pijama para trocar, fazer a troca, né? Amém. E por que comer dá tanto prazer? Comer dá prazer porque, além de uma fonte de sustento e nutrição, o Senhor escolheu dar sabores para os nossos alimentos. O Senhor é o Deus que provê coisas gostosas para nós comermos. A gente podia viver todo dia comendo tofu e a gente ia viver nutrido, né? Tofu não sei se vocês já comeram, mas não tem gosto de nada. É uma borracha vegetariana horrorosa. Ia nutrir a gente. Mas o Senhor decidiu trazer para os nossos pratos infinitas fontes de sabores maravilhosos. Mas comer só é prazer, porque aponta para o Senhor que criou todas essas coisas. Dormir só é prazer, porque aponta para o Senhor que nos criou para descansar nele. Todas as fontes secundárias de prazer só são prazer de verdade, porque apontam para a glória do Senhor. A terceira coisa é o versículo 3 que diz que quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. E aqui a gente aprende com o coração do adorador que a presença do Senhor, ela também vai ser encontrada no prazer de conviver com os santos de Deus. Por quê? Porque no meio da comunhão dos santos de Deus, nós estamos diante de pessoas que estão continuamente revelando os atributos, as perfeições, as belezas de Deus uns para os outros. Então, é nos santos de Deus que o coração adorador encontra prazer. E não é nos crentes, não é nos evangélicos, não é nos frequentadores de igreja evangélica. Viu? É nos santos de Deus, naqueles que revelam a imagem e semelhança de Cristo Jesus, que o coração adorador encontra prazer. E, por fim, o 4º versículo vai mostrar para a gente o seguinte, que muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. Aqui a gente aprende com o coração adorador que aqueles que trocam o Senhor por outros deuses para desfrutar prazeres terrenos, mundanos e passageiros, e por isso vão abandonando a fonte do verdadeiro prazer. Aqueles que desprezam o prazer de Deus para encontrar prazer nas coisas desse mundo, eles terão que lidar com a multiplicação do sofrimento, porque eles conscientemente escolheram se afastar da única fonte de prazer infinito que é Deus. Então o adorador, ele evita a presença dessas pessoas e ele evita também mencionar o nome dessas pessoas. Agora, seguindo a leitura do Salmo, versículo 5 diz o seguinte, que o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. O que Davi estava querendo dizer com esse trem de porção da minha herança? Vocês lembram lá no versículo 2, irmãos, que acompanha aí, que ele disse assim, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo além de ti?
Aqui no versículo 5, ele está aprofundando essa ideia, quando ele fala que o Senhor é a porção da herança dele. Por quê, irmãos? Porque ele está se lembrando da porção dos levitas e dos sacerdotes. Se você já leu o Antigo Testamento, e eu espero que todos aqui já tenham lido o Velho Testamento, inclusive os Adolas. Adolas, vocês já leram Números? Já leram Deuteronômio? Não. A gente vai ler Deuteronômio, irmãos. Amém? Ali, quando está acontecendo a divisão das terras, o povo entrou, Deus fez aquele povo conquistar a terra de Canaã, e cabe a Josué fazer a divisão daquelas terras, de acordo com a decisão, a determinação de Deus. Mas aí em Números 18, 20... Deus vai dizer assim para Arão, para a tribo sacerdotal, para a tribo levítica: na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Então, os sacerdotes e os levitas não teriam uma terra específica no nome deles. E aí a gente fala: rapaz, a tribo não sei o que ficou com um terrão gigante, a tribo não sei o que ficou... E a gente ficou com a melhor porção. A nossa porção é literalmente o Senhor. E Davi está falando isso aqui, que o Senhor é a porção da herança de Davi, um rei com muitas posses, com muitas terras, com muito ouro, muita prata, muito cedro do Líbano para distribuir, que tinha riquezas e mais riquezas acumuladas, mas ele só conseguia ver como tesouro dele, como herança verdadeira, o Senhor, a porção da minha herança. E aí o versículo 6 reforça ainda mais essa ideia, porque diz: as minhas divisas caíram em lugares agradáveis, e como é linda a minha herança. Irmãos, o grande rei de Israel continua a ensinar para a gente qual é a nossa verdadeira porção nesse mundo. Qual é a nossa verdadeira herança nesse mundo. Quantas vezes, meus irmãos, quando a gente tem uma bênção para contar, eu tenho uma bênção para contar para você. Geralmente, as nossas bênçãos têm a ver com coisas materiais. É ou não é? Fui promovido, vou ganhar mais. Comprei um carro novo, vem orar, pastor, pelo carro. Consegui mudar de casa, estou num casão muito maior. Oh, glória ao Senhor. Vou abrir uma célula. Não tenho tempo também, ficar recebendo gente em casa, dá trabalho. Geralmente, quando a gente chama alguma coisa de bênção, de bem, de coisa boa de Deus, a gente está falando de bens materiais. É errado? Não. É certo? Também não. Por quê? Qual que é a verdadeira herança dos filhos de Deus neste mundo? A nossa verdadeira herança é o Senhor. Mas não é todo mundo que vai perceber isso. Sinto muito dizer. Somente aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus sabem que em um dia específico, essa herança que a gente só desfruta em parte nesse mundo, que é o Senhor, em um momento determinado, quando a gente morrer ou quando a gente for arrebatado, o que acontecer primeiro? A gente vai estar desfrutando eternamente das delícias perpétuas do Senhor.
A gente vai estar desfrutando da nossa verdadeira herança. E vai ser ali um lugar que não haverá choro, não haverá dor, não haverá maldade, de onde vai jorrar amor, vai jorrar prazer, vai jorrar satisfação. E por mais que essa seja a nossa esperança futura, irmãos, o céu só é céu de verdade. Esse lugar que tanta gente almeja. Porque é o Senhor que preenche este lugar. O céu só é um lugar de delícias, de fato. Porque cada pedacinho do céu está revelando e proclamando a bondade, a fidelidade, a santidade, a justiça, o amor e a misericórdia do Senhor fluindo como um rio. E aqueles que têm o Senhor como herança desejam ir para o céu, porque a primeira coisa que verão ali será o rosto resplandecente do Senhor. É isso que a gente deseja experimentar na eternidade. Mas se a gente não encontra prazer em Deus, irmãos, se a gente não desejar experimentar plenamente vida de Deus, tocando e envolvendo, preenchendo toda a essência da eternidade, o céu não vai ser céu para a gente. Eu não sei se você já teve essa crise, eu já tive. Eu tenho várias crises, né? Elas vêm e vão. Senhor, eu tenho a crise, aí o Senhor vai respondendo, aí surge outra. Mas essa era uma crise que eu tinha. Porque quando falavam de céu para a gente, falavam assim, lá vai ser um lugar que tem um lindo coral, que a gente vai ficar cantando santo, 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 eternamente. E aí eu ficava, rapaz. Mas, gente, teve essa crise, né? Santo, 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 mas não tem mais coisa para dizer assim, tem, né? Uma Bíblia inteira, só santo, santo, santo. Poxa. O céu, ele não faz muito sentido para quem ainda não conseguiu entender a beleza e a glória desse Deus. Porque, irmãos, quando aquilo que a gente só vê em parte nesse mundo for plenamente revelado, santo, 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 vai ser a expressão mais profunda da alma do adorador, se derretendo eternamente, continuamente, diante das belezas, diante da imensidão, diante da glória, da sublimidade, dizer santo, santo, santo eternamente. Não é tédio, mas é a máxima expressão de um adorador se dirigindo ao objeto da sua adoração, porque é isso que o Senhor é, e lá no céu nós compreenderemos inteiramente o que é a santidade, a pureza, a beleza que Deus é. O céu que nós tanto desejamos, irmãos, só é céu porque é o céu de Deus. O lugar em que Ele é completamente revelado. Mas a grande e maravilhosa notícia que Cristo veio revelar para nós é que a gente não precisa esperar morrer para desfrutar de todas essas coisas. A gente não precisa esperar a morte chegar para estar na presença da sublimidade, da beleza e do prazer em Deus. Todo aquele que está em Cristo, todo aquele que um dia se negou, tomou a sua cruz e que o segue, pode desfrutar aqui e agora de relances intensos dessa glória que está por se revelar. Vocês lembram dos discípulos ali no Monte da Transfiguração? Ali eles tiveram vislumbres da glória que estava para se revelar. E
Pedro, sem saber muito o que dizer, que nem muitas vezes a gente fica diante da glória de Deus, ele só queria permanecer naquele lugar para sempre. Ele esqueceu da esposa, esqueceu da sogra, esqueceu dos discípulos, esqueceu das multidões. Ele só queria habitar na presença daquele Cristo resplandecente. Neste mundo, nós podemos desfrutar dessa beleza. Davi, então, aqui está declarando que o Senhor é a porção da sua herança e o seu cálice. Por quê? Porque como reino de sacerdotes, a nossa porção não está mais neste mundo. Mas a nossa herança é o Deus que nos faz repousar em pastos verdejantes. É o Deus que nos guia mansamente a águas tranquilas. A nossa herança, irmão, é o Deus que refrigera nossa alma e nos guia por veredas de justiça. É o Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono, revestido de glória e de majestade. É o Deus que está coberto de luz, como de um manto. É o Deus que ama a justiça e o direito, e que encheu toda a terra com a sua bondade. Esse Deus é em quem o nosso coração se alegra, porque nós confiamos no seu santo nome. Aqueles que amam esse Deus podem desfrutar hoje de prazer, alegria e satisfação nele. Por quê? Porque a gente é bonzinho, porque a gente toma banho para vir para o culto, porque a gente não abre mão do domingo para estar na igreja. Não, queridos. Ele, na sua infinita riqueza, soberania, na eternidade ele decidiu que ele queria que nós fôssemos a herança dele e que ele fosse a nossa herança. E por isso, a gente pode desfrutar de uma porção de vida, de abundância e de prazer que nada nesse mundo é capaz de preencher. Mas o texto vai continuar e vai mostrar que, enquanto aqueles que multiplicam males sobre si, porque só querem desfrutar das coisas desse mundo, vão de mal a pior, aquele que decide mergulhar de cabeça em desfrutar da melhor herança que poderíamos receber, vão desfrutar nessa herança de orientação e conselhos do próprio Deus, mesmo enquanto dormem. Olha só o que ele fala aqui, no versículo 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Aqui Davi está falando, eu entendo Davi falando que mesmo nos nossos momentos de inconsciência, quando a gente está dormindo, apagadão, babando, ouvindo white noise, barulho, ruído branco lá para deixar relaxadinho, mesmo nesses momentos do turno da noite, nós temos um Deus que esquadrinha os nossos corações, que nos visita e que nos orienta. Onde a gente vê isso, irmãos? A palavra do Senhor fala que José, antes de ser vendido como escravo, lá em Gênesis, conta a história que José foi continuamente visitado pelo Senhor em sonhos. Mas fala de um outro José, o Novo Testamento. José, o pai de Jesus, também, no momento em que ele estava para tomar uma séria decisão, é visitado em sonhos pelo Senhor, que o orienta, que o dirige, que o conduz. E uma história muito interessante também está lá em 1 Reis 3:5, que conta para a gente que Salomão, o jovem Salomão, quem aqui, jovens, adolescentes, vocês lembram dessa história de Salomão pedindo a Deus sabedoria? Salomão pediu a coisa certa e ganhou um monte de coisa a mais, né? Foi isso? Acertou no pedido e ganhou uns bônus. Ali no momento em que Salomão está pedindo orientações a Deus, ali naquele momento, ele adormece. E no momento em que ele adormece, ele recebe a visita do Senhor dizendo:
Me peça o que quiser e eu darei a você. Outra crise, vou compartilhar com vocês devem ter tido também. Porque a gente pode olhar para essa cena e imaginar aqui alguma coisa parecida com Aladim. Né? Peça, faça-me um pedido. Deixa eu ver, eu acho que vai agradar a Deus se eu pedir sabedoria. Sabedoria. Oh, como você é bonzinho, bonitinho, meu filho. Então tome riquezas, posses, tudo que você quiser. Eu tinha essa crise. Mas, na verdade, esse era verdadeiramente o maior desejo de Salomão. A oração que Salomão tinha feito para Deus era: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo. Olha só, não era nem o povo dele. Ele podia falar: eu sou rei agora, eu preciso fazer as coisas direitinho para não cair no Instagram e ser cancelado. Então, Senhor, me ajuda aí para eu ficar bem na fita. Não. Salomão pedia sabedoria para governar bem o povo de Deus e ser capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O que nós percebemos aqui, irmãos, é que na calada da noite, o coração de Salomão estava sendo verdadeiramente revelado diante do Senhor. Um coração que estava em conformidade com a vontade de Deus. Um coração que vivia debaixo do temor a Deus. Um coração que desejava adorar e agradar a Deus, mesmo no meio de um povo que se entregava à idolatria, mesmo no meio de um povo que continuamente buscava prazer nos deuses deste mundo. Salomão via a dimensão do Deus que estava diante dele e ele se percebia incapaz de fazer qualquer coisa se não fosse a presença capacitadora de Deus sobre ele. Deus, ele vai realizar os desejos do nosso coração quando o nosso coração estiver em conformidade com o propósito soberano de Deus. Então você pode tocar, ver, abraçar, sentir. Se não for de Deus, se seu coração estiver corrompido, você vai continuar babando e chorando, que você não vai ter. Glória ao Senhor. Porque a nossa herança é linda, porque é o próprio Deus. Mas também o texto seguinte vai dizer para nós, olha só que coisa bacana. Versículo 8 vai dizer assim: tem o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Isso aqui fala sobre estabilidade. Estar sempre diante do Senhor, ter o Senhor como seu refúgio, ter o Senhor como seu único bem, ter o Senhor como a sua herança, garante para cada um dos filhos de Deus estabilidade. E Davi sabia muito bem o que ele estava falando aqui, porque Davi era um forte e poderoso guerreiro, e no campo de batalha sempre tinha um escudeiro. Uma pessoa de confiança do rei, que ficava sempre à direita do rei, para protegê-lo, para ser sua defesa. E essa pessoa tinha que ser de máxima confiança. Então, quando Davi fala assim, tenho o Senhor sempre à minha direita, ele estava imaginando a cena do campo de batalha. A pessoa de máxima confiança de Davi não eram os seus conselheiros, não eram os seus irmãos, não eram nem os seus valentes que estiveram com ele em momentos sombrios da história. Mas a pessoa de confiança de Davi era o próprio Deus. E por isso, irmãos, ele sabia que não seria abalado. E aí isso faz a gente pensar, por que é que muitas vezes as situações do campo de batalha nos abalam? Pergunte para o seu próprio coração, por que as situações do campo de batalha ainda me abalam? Senhor, esteja sempre à nossa direita, seja a nossa maior confiança, o nosso escudo e a nossa fortaleza.
assim, Senhor, nós não seremos abalados. E essa, irmãos, é uma estabilidade não só para os momentos difíceis, mas para aqui, agora e também para a eternidade. O Senhor é aquele que é a nossa segurança para sempre. Por quê? Porque o nosso socorro e auxílio, ele não é só uma força externa a nós, mas ele veio habitar o nosso coração, ele veio habitar o nosso interior, de maneira que agora nós somos coparticipantes da própria natureza de Deus. Não seremos abalados. Não seremos abalados, você não será abalado. O Espírito vivo de Deus, aquele que pairava sobre a face do abismo, meu irmão. Aquele que fez Cristo ser gerado no ventre daquela pequenina Maria. Aquele Espírito que vem como pomba sobre Jesus e o capacita em toda boa obra. Aquele Espírito foi derramado sobre cada um de nós, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos. Habita o meu e o seu coração. Aviva-nos, Senhor. Mas o texto continua e fala assim, o 9. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Quando a gente faz do Senhor a nossa verdadeira fonte de prazer, irmãos, nós temos um aprofundamento da nossa própria visão a respeito dos mistérios de Deus. A nossa visão a respeito dos mistérios de Deus se torna uma visão mais ampla. E por que eu digo isso? Porque o Salmo 16 não é um salmo que fala exclusivamente sobre Davi. Ele é um salmo messiânico. Aqui, Davi não tinha a mínima ideia, ou talvez tivesse uma pequena noção da dimensão das palavras dele. Ele não imaginava que ele não estava falando de si mesmo. Mas ele estava falando do próprio Cristo, quando ele diz, o meu espírito exulta e até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo... Quem está de Bíblia aberta aí? Santo está como aí na Bíblia de vocês? Com letra maiúscula ou minúscula? Então isso mostra que não está falando de uma pessoa comum. Santo aí está falando de Deus, do próprio Deus. É uma visão, é uma cristofania. Aqui está se dirigindo ao próprio Deus quando fala, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Camila, de onde que você tirou esse negócio aí? Você tá maluca? Tá viajando na maionese? Não, irmãos. Lá em Atos, no capítulo 2 de Atos e depois no capítulo 13 de Atos, a gente vai ver Pedro naquele discurso que converteu 3.000 de uma vez e depois Paulo falando a respeito desse texto. Pedro vai falar o seguinte, irmãos, eu posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. O derramar do Espírito no Pentecostes era a prova de que o Salmo 16 não falava a respeito de Davi, mas falava a respeito do próprio Cristo. Mas aí o texto continua, e lá em Atos 13, Paulo agora está falando que
Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. A beleza majestosa de Cristo nos visitou, mas Davi ainda não sabia que era sobre este Cristo o mais belo prazer de quem ele estava falando. Mas o amor de Davi por Deus, o prazer que Davi encontrava em Deus, Davi tinha as afeições dele tão voltadas para o Senhor, que no meio da relação dele com Deus, os olhos de Davi foram abertos para a realidade da eternidade, de tal forma que ele já não falava mais de si, mas ele falava das coisas do céu, ele falava das coisas da eternidade. E isso me faz lembrar de Jonathan Edwards, que clamava ao Senhor: oh Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Grave a eternidade nos meus olhos. Em outras palavras, tire os meus olhos das coisas desse mundo. Tire os meus olhos das cobiças deste mundo. Faz-me olhar para a eternidade e desejar as coisas do céu com todo fervor e com toda a força do meu coração. Houve um dia que os nossos olhos, ou pelo menos da maioria de nós, também foram abertos. Nós estávamos condenados a uma eternidade de morte, enquanto um abismo infinito nos separava da presença de Deus. Mas foi pela cruz do Calvário, pelo sangue do Cordeiro, que os nossos olhos foram abertos de tal forma que hoje a nossa maior ambição. Qual é a sua maior ambição? A maior ambição de um adorador é a eternidade. Como é linda a nossa herança. Eu li esses dias que Cristo deve ser uma satisfação tão profunda para nós, que quando a morte leva tudo que você ama, mas ela te dá mais de Cristo, você considera isso lucro. A morte, essa palavra horrorosa, nosso último inimigo que já foi derrotado na cruz do Calvário, mas ainda é assustador. Quando os diagnósticos chegam, quando as ameaças chegam e se lançam com violência contra a gente, a simples ideia de um dia morrer, medos. Mas o que a morte nos proporciona? O que a morte nos proporciona, irmãos, é uma intimidade ainda maior com Cristo. Ele é a nossa herança. Se engana quem olha para a morte como uma realidade futura. Um dia eu vou morrer. Se engana totalmente, não entendeu nada essa pessoa. A morte é uma realidade presente para cada filho e filha de Deus. Paulo vai falar para Timóteo, essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Cristo também viveremos. Com Cristo nós já fomos crucificados, irmãos. Agora a gente já não vive mais, mas é Cristo que vive em nós. E essa vida nova que a gente vive nesse corpo, ela não é mais nossa, ela é vivida pela fé no Filho de Deus. Então, quem tem medo de morrer é porque ainda não morreu. Você entendeu? Quem tem medo de morrer é porque ainda não morreu. A morte para nós é uma grandiosa promoção. Então, Davi termina falando aqui: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuas.
perpetuamente, delícias perpétuas, plenitude de alegria. Gente, o que é isso? O que Davi estava querendo dizer aqui? Será que ele estava forçando uma expressão para tentar deixar o texto mais bonitão para a gente, mais poético? Não, irmãos. E a nossa grande dificuldade de encontrar prazer e alegria e plenitude de delícias e de beleza em Deus porque a gente ainda se contenta não com muito prazer, mas com muito pouco prazer. E a gente falou isso semana retrasada. Que quando a gente fica buscando coisas desse mundo, quando a gente se contenta com passar, sua ambição não vejo a hora de chegar minhas férias, porque aí me esquece. Meu celular, ninguém me encontra, porque aí é meu tempo. Aí eu vou descansar, vou relaxar, vou curtir, vou comer tudo que eu quiser, vou fazer vou tirar um monte de foto pro Instagram, aí é meu momento. Quando a gente se contenta com as coisas desse mundo, irmãos, não é porque a gente tem ambição de muito prazer, mas a verdade é que a gente se contenta com muito pouco prazer. Por quê? Porque nós nos contentamos com as coisas passageiras. As férias, elas começam e quando você piscou, elas acabaram e você está aí frustrado, irritado, desanimado. Porque quando eu estou no trabalho, o tempo passa com uma demora. O horário arrasta para passar. Mas agora que eu estou no meu momento de descanso, pisquei, passou. Ai, vida injusta, vida cruel. Porque a gente continua se contentando com essas coisas passageiras. Imagina viver uma vida encontrando plenitude de alegria e prazer em Deus, irmão. Você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar num velório e você pode estar numa festa de casamento. Você pode estar num hospital e você pode estar no melhor lugar de honra. Você continua do mesmo jeito, porque as suas fontes de prazer não estão neste mundo, estão no verdadeiro lugar de prazer, que é o Senhor, o nosso tesouro, a nossa herança. Irmão, talvez o Espírito esteja soprando aí no seu coração nesse momento, te convencendo que você deve estar cansado de se contentar com os prazeres desse mundo, irmão, irmã. Talvez você esteja cansado de viver frustrado, porque o prazer começa, mas ele acaba e você continua do mesmo jeito. Talvez mesmo sendo cristão há muito tempo, você nunca tenha desfrutado das delícias perpétuas da presença do Senhor. E eu não estou falando de bênção. Eu não estou falando das promessas que Ele cumpre. Eu estou falando da presença da glória, que faz a gente perder noção de tempo, que faz o nosso rosto brilhar, que faz o nosso corpo perder a força. Eu falo dos momentos em que o riso mistura com o choro, depois de uma leitura diária de Bíblia e depois do nosso momento de oração. Eu falo do momento em que você está lendo uma narrativa bíblica e de repente o seu coração se enche de temor e de clareza a respeito da dimensão desse Deus e como a gente falha em temer a Ele. Eu falo de você deixar de dizer Senhor, Senhor, só como uma palavra, um crentei só. Mas você começar a viver o Senhor como uma pessoa com quem você tem o privilégio de se relacionar. Se você deseja viver o prazer em Deus, irmão, temos 4 coisas que precisamos urgentemente priorizar. Se você estiver anotando, anote. Se você não estiver anotando, grave. Amém? A primeira coisa é: arrependa-se por quebrar todos os dias o primeiro mandamento. Arrependa-se. Porque o primeiro mandamento diz que a gente deve amá-lo de todo o nosso coração.
E se você não o ama de todo o seu coração e nem faz questão disso, arrependa-se, porque todos os dias você tem pecado contra o Senhor, quebrando o primeiro mandamento. Arrependa-se, primeiro ponto. Segundo ponto, separe um tempo diário, especificamente, para descansar e desfrutar da beleza e do prazer de Deus, por meio da oração e da leitura bíblica. Segundo ponto, separe um tempo diário para desfrutar e descansar na beleza e no prazer de Deus, por meio da oração e da leitura. Terceiro ponto, separe um lugar específico para isso. Não é qualquer lugar. Eu falo com Deus no meu trabalho, no carro, no banheiro, no chuveiro. Sim, em todos esses lugares. Continuamos falando com o Senhor. Mas você vai separar um momento e um lugar específicos para estar na presença de Deus. E quarto ponto, não abra mão disso, de maneira nenhuma. O mundo pode estar caindo ao seu redor. Não abra mão do seu momento com o Senhor. Como uma pessoa que pastoreia jovens aqui na igreja, eu tenho uma palavra para os pais. Uma vez John Wesley disse: eu aprendi mais sobre cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. E quem era a mãe de John Wesley? Senhora Susana Wesley era uma jovem que prometeu ao Senhor que por cada hora que ela gastasse com entretenimento, ela daria 1 hora ao Senhor na oração e na palavra. Ela descobriu que isso era muito difícil de cumprir. Então, tendo que se desdobrar em cuidado da casa, com um monte de criança, compromissos com cuidado da própria casa ali, horta para plantar, vaca para ordenhar, aulas que ela dava para todos os seus filhos, enfim. O que ela decidiu fazer? Ela decidiu dar ao Senhor 2 a 3 horas por dia em oração. E para ajudar nesse compromisso, ela estabeleceu um sinal visual na casa dela. Ela orientou os filhos que ela fez o seguinte: criançada, quando a mamãe estiver na cozinha, de joelhos com um avental na cabeça, é o momento de oração da mamãe. E ai de quem me incomodar. Vocês só vão quebrar essa regra se alguém estiver morrendo. Do contrário, essa mulher passava 2 a 3 horas por dia de joelhos na sua cozinha, com um avental na cabeça. E todos os filhos sabiam que quando mamãe estivesse com o avental na cabeça, mamãe estava no seu momento de desfrute com o Senhor. Não podia ser interrompido. Mas Susana Wesley devia ser uma pessoa rica, com um monte de empregados, funcionários, enfim. Ela era uma dona de casa com 19 filhos, dos quais apenas 10 sobreviveram. O marido que vivia endividado. Uma mulher marcada por dramas, por perdas e por uma rotina extremamente agitada. Mas todos os dias, 2 a 3 horas eram dedicados a buscar prazer em Deus. Pais, se os seus filhos não têm encontrado prazer em Deus, é porque provavelmente, eles percebem que você também não tem encontrado esse prazer. Precisamos encontrar prazer em Deus. Se você é um cristão de verdade, eis aí uma luta que você tem que travar todo dia. É uma luta contra a sua própria carne. E contra todas as desculpas plausíveis que a gente cria para fugir da presença de Deus. Comprei um terreno, preciso ver meu terreno. Casei, não posso participar do banquete, casei. Ixi, esqueci que eu tinha comprado uma junta de boi, preciso lá conferir. Desculpas plausíveis que a gente cria para fugir da presença de Deus. Na presença de Deus, a plenitude de alegria e delícias perpétuas. Precisamos nos arrepender, separar um tempo, um lugar
e não abrir mão disso, para que possamos verdadeiramente encontrar prazer no Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar a Deus. Soberano, eterno, perfeito, belo, justo, poderoso, inigualável, majestoso, Deus. Diante da sua presença estamos nós, teus filhos e tuas filhas. O Senhor conhece o tempo e o lugar em que nós vivemos e como temos sido roubados, Senhor, de desfrutar do poder que a tua palavra revela, o poder de viver uma vida elevada, exaltada, sublime, com os verdadeiros tesouros, com a verdadeira beleza, com o verdadeiro amor, com o verdadeiro prazer. Tantas vezes durante os nossos dias, nos vemos cobiçando os prazeres deste mundo. Coisas, pessoas, trabalhos, paixões. Pai, conquiste o nosso coração para o Senhor, Pai. Cative o nosso coração ao Senhor. Fonte de verdadeiro prazer e de delícia. Que a gente possa suspirar e desfalecer a alma na sua presença. Mais vale um dia em tua casa do que 1000 em outro lugar, porque na tua casa o Senhor está. É bom estar com o Senhor. Não é só uma agenda que a gente cumpre para voltar para a correria da nossa rotina, para voltar para os verdadeiros prazeres. Não, é o Senhor a nossa herança, é o Senhor o nosso prazer. Perdoa-nos, Senhor, por viver tão pouco, por esforçar tão pouco para viver as verdades da tua palavra. Tantas vezes somos levados a acreditar que só estar sentado aqui já garante para nós alguma coisa. Ai de nós, Senhor. Fazemos da tua graça algo barato, algo descartável. Traga temor e tremor ao coração do teu povo, Senhor. Para que nós possamos esforçar e rasgar a nossa alma e não as nossas vestes, para encontrar essas verdadeiras fontes de delícia e prazer que nos tornam sábios e inabaláveis. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece as limitações que cada um está colocando diante de Ti agora. Faz a nossa fé transpor todas as barreiras e os limites, Senhor. Que o Senhor seja o centro absoluto da nossa vida, até a eternidade. Cativa o nosso coração, doce Espírito, sopra sobre nós. Sem a presença do Senhor soprando neste lugar, tudo fica passageiro, tudo fica estranho, mas o Senhor sabe como tocar em nós. Glórias sejam dadas a Ti, para sempre e para sempre. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça de Cristo Jesus, o Senhor absoluto dos nossos corações,
e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Vá em paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.